Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro, e a igreja hoje celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário. O trecho do Santo Evangelho proposto para nossa meditação é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. A anunciação do anjo a Maria. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje nós celebramos esta memória dedicada a Nossa Senhora do Rosário. É uma devoção vinculada especialmente a São Domingos, do século XIII, o grande apóstolo do Santo Rosário, e também no início do século XX, a aparição de Maria em Fátima. No século XVI, houve outro ingrediente importante desta devoção. A memória de hoje também é associada à devoção à Nossa Senhora da Vitória, exatamente por causa da vitória dos cristãos contra os muçulmanos na Batalha de Lepanto, que foi atribuída a uma proteção especial de Nossa Senhora do Rosário. Naquele dia, na Praça de São Pedro, a pedido do Papa São Pio V, foi feita uma procissão em honra de Nossa Senhora do Rosário. É uma tradição muito forte na espiritualidade cristã a repetição de pequenas jaculatórias que vão entrando no próprio ritmo da respiração. Certamente, muita gente já leu a Pequena Filocalia ou algum livro sobre os monges do deserto, a oração do nome de Jesus, a repetição de uma palavra ou de uma frase ou de uma jaculatória que, de certo modo, entra no próprio ritmo da respiração, no ritmo vital, e vai sendo incorporada à mente, aos sentidos,
ao coração e à existência. Isso é muito praticado especialmente no Oriente. O rosário entra, de certo modo, nessas técnicas de orações repetitivas. Na verdade, é a oração dos simples. Na prática, repete-se fundamentalmente a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou e pediu para que nós a rezássemos. Jesus não somente ensina, mas pede que nós rezemos o Pai Nosso, que nós devemos repetir a oração do Pai Nosso. E a outra oração muito repetida no Rosário é a Ave Maria, composta basicamente das palavras do arcanjo Gabriel, como acabamos de escutar, e também das palavras de Isabel a Maria, ela inspirada pelo Espírito Santo. No episódio da Anunciação, Gabriel; no episódio da Visitação, Isabel. Somente depois do Concílio de Trento é que foi acrescentada a última parte da Ave Maria. Olhemos agora mais de perto o trecho do Santo Evangelho que acabamos de escutar. A primeira coisa que salta aos nossos olhos é que Deus visita Maria Santíssima em sua vida concreta. Em meio aos seus afazeres, na pequenina aldeia de Nazaré, perdida nas montanhas de uma região que já é insignificante, a Galileia. Deus a visita. Deus visita Maria na sua vida concreta e cotidiana, em meio à insignificância de uma aldeia, de uma região que já é insignificante na estrutura do Império Romano. O texto do Evangelho de hoje, como já disse, é o texto da Anunciação. É bonito perceber como o arcanjo Gabriel intervém 3 vezes e Maria tem 3 atitudes. Diante da saudação inicial do arcanjo Gabriel, Maria fica perturbada e pensativa. Começa a refletir sobre o significado desta saudação. Na segunda intervenção de Gabriel, que é propriamente dito o anúncio da encarnação, a reação de Maria é uma pergunta: como é que vai acontecer isso, se eu não conheço homem algum? Versículo 34. Diante da resposta do arcanjo Gabriel, a reação de Maria é o consentimento. Ela permite que Deus realize a sua obra em sua vida, na vida de Maria. Perturbação, pergunta e consentimento. Esse é o processo psicoemocional e também psicoespiritual que Maria Santíssima faz. No texto, obviamente, aparecem muitos temas teológicos interessantes. Por exemplo, a alegria, exatamente por causa da companhia de Deus. Não é uma alegria fugaz, não é uma alegria qualquer. Maria deve alegrar-se por causa da presença e da companhia de Deus em sua vida. Depois, a superação do medo. Não tenhas medo, Maria. É interessante como, já aqui no Evangelho da Infância, de certo modo, Lucas antecipa temas que são propriamente temas do pós-ressurreição. A superação do medo é um tema típico do Cristo ressuscitado, das aparições do ressuscitado. Maria aparece na palavra do anjo como a que charitomene, aquela que é toda cheia de graça.
Isso é um particípio perfeito passivo, isto é um passivo divino. Maria foi toda agraciada por Deus no passado, ela é toda plenificada da graça e ela permanecerá para o futuro, toda plenificada da graça de Deus. Um outro tema interessante, especialmente a partir do versículo 35, ela se torna morada do Espírito Santo. A sombra de Deus repousa sobre ela. Poderíamos falar, a partir da espiritualidade judaica, da Shekinah de Deus. É bem verdade que no Novo Testamento, ou mesmo no hebraico bíblico, não aparece esse termo, Shekinah, mas aparece o verbo shakan, aparece o substantivo sheken, mishken, é todo o vocabulário que fala exatamente do habitar, do fazer morada. Deus, isso é muito bonito no texto com o qual praticamente se conclui o livro do Êxodo. Se vocês olharem em Êxodo capítulo 40, versículo 35, a nuvem de Deus permanece sobre o santuário e a glória do Senhor enche o santuário. Shekinah, portanto, é essa presença divina. Então, Maria Santíssima se torna morada do Altíssimo. Nela acontece a inabitação de Deus, a presença divina. É isso que significa Shekinah. Outro tema interessante, a concepção virginal por obra do Espírito Santo. Tudo o que vai acontecer em Maria não tem a participação de ser humano. É tudo obra do Espírito Santo de Deus. Outro tema interessantíssimo, Maria como a serva, a discípula perfeita, aquela que consente diante da palavra de Deus. E, obviamente, aparece aí um sinal importantíssimo para dizer que, de fato, a anunciação do arcanjo Gabriel é verdadeira e é fidedigna. Qual é o sinal? Isabel, a parenta de Maria, está grávida na velhice. Para Deus, nada é impossível. É bonito, então, perceber como uma virgem grávida, uma velha estéril também grávida. Maria, a virgem grávida. Isabel, uma mulher idosa e estéril grávida, porque para Deus nada é impossível. Obviamente, o texto tem um forte conteúdo cristológico. Cristológico significa tem a ver com Cristo Jesus. Na verdade, os dois blocos das palavras do arcanjo Gabriel, do versículo 30 ao versículo 33, é o primeiro grande bloco. E o segundo, do versículo 35 ao versículo 37, estes dois grandes blocos, que são o miolo da mensagem do arcanjo Gabriel, são textos eminentemente cristológicos. A aparição do anjo Gabriel a Maria tem um forte conteúdo vinculado à história da salvação e à realização da promessa de Deus na encarnação do seu Filho Jesus Cristo em nossa história. De certo modo, podemos dizer que a participação de Maria na história da salvação, por causa do seu sim, aponta exatamente para o mistério de Cristo, aponta para o mistério de Deus. Em Maria, tudo é relativo a Cristo e ao seu Pai, o Deus da nossa existência. Como Maria, também nós digamos sim ao projeto de Deus e, como forma de piedade mariana importante, usemos exatamente esta mediação tão importante, a oração dos simples. Que o Santo Rosário seja de fato um caminho
de santificação do nosso dia, a partir do ritmo da nossa existência, consentindo para que a vontade de Deus se realize em nós, que a morada do Altíssimo também desça sobre nós. Um abraço a você, fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Deus os abençoe e até amanhã, se Ele nos permitir.